O Lucas, o que que a gente vai fazer hoje, Lucas? Aquilo que eu fiz segunda-feira, que é mostrar para vocês o levantamento sistemático da produção. Então, vou gravar, né, para ficar gravado como é que foi feito os cálculos, tudo, o que foi calculado, tal, aonde. E aí, você faz um favor, você pega uma calculadora aí para ir calculando junto comigo, tá? Tá bom. Então, a gente começa, né, na página principal do IBGE, que é a página do Banco de Tabelas Estatísticas, né, o acervo dele, que chama-se Sidra. E aí a gente vai aqui no levantamento sistemático da produção agrícola. Então, como eu já ensinei aula passadas, né, você tem aqui as tabelas, né, a relação de tabelas. Aqui você tem o calendário de divulgação e o último quadradinho, ele te leva diretamente na página Sidra, onde a gente vai montar as tabelas. Então, ele leva aí, né, a página Sidra do levantamento sistemático da produção agrícola. E o levantamento, nós temos 3 tabelas, 188, 16, 16, 18 e a 6588. Então, como a gente está analisando coisas para o passado, até o presente, né? A gente vai analisar, a gente vai comparar as variáveis, área produzida, área colhida, rendimento, produção, no momento atual, como no momento no passado, a gente tem que pegar essa tabela, que é a 6588. Então, eu vou mostrar como que eu elaborei o levantamento sistemático da produção agrícola, modelo que a gente fez aí, de dezembro de 2024, tá? É o modelo que é o que eu construí para vocês. E aqui a gente tem, então, a primeira coisa que a gente faz, ela já está, ela vem num padrão aqui, né? Esse quadro principal, ele já vem no formato. Então, a gente vai mexendo nele para a gente criar um formato de tabela que seja mais adequado, mais fácil de olhar para a gente. Então, eu vou dar uma mexida aqui. Eu não me lembro qual foi o formato que eu fiz, que foi bacana. Eu fico mexendo muito nisso, então cada um é diferente. Então, eu vou dar uma olhada. O mês acho que fica lá na frente. Não, o mês tem que ficar aqui na linha. Produto também. E a variável lá para cima. Estou mexendo aqui porque unidade territorial aqui em cima, não. Tem que ter uma tabela que tenha tudo. Então, deixa eu ver como é que fica isso aqui. Então, aqui são as variáveis, área plantada, área colhida, produção, rendimento médio. Aqui você tem a produção total, que é o primeiro quadradinho. A produção total é dividida entre a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, que é o número 1. Então, tudo que tem um ponto alguma coisa, é cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, quando você passa aqui, olha, tudo isso é cereais, leguminosas. Aí, número 2, começa não é mais cereais, a partir do número 2 já é frutas, legumes, verduras, né? Então, você seleciona tudo, porque você não sabe ainda inicialmente quais são as do Amazonas, né? A primeira tabela que eu fiz no nosso material foi uma tabela que analisa a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil, só essa produção. Então, eu vou tirar aqui, vou não selecionar aqui as outras, vou tirar a seleção, que só é a primeira tabela do modelo, é só
cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, eu vou tirar as outras que não são isso. Depois eu vou ver qual é a variável que eu estou analisando, se era plantada, era colhida no modelo, Lucas. Deixa eu ver qual é a do meu modelo. Vou fazer a primeira tabela do modelo, que é produção e variação anual, Brasil e grandes regiões, só variável produção. Produção em 2 anos. Então, vamos lá. Então, só cereais leguminosas, tá? Que é tudo que é número 1 na frente, vai até triticale. Só produção, então eu vou tirar as outras, só deixar a produção. Então, eu estou construindo a primeira tabela do nosso modelo, que é Brasil e regiões, só produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, que são esses produtos aí que estão classificados como... vou tirar aqui a produção também, total, porque não vai precisar, eu acho. Não lembro se vai precisar, eu acho que não. Aqui, nós vamos colocar dezembro de 2024. Deixa eu tirar a seleção. Dezembro de 2024 e dezembro de 2023, porque o meu mês que eu estou analisando é dezembro de 2024. Então, eu pego o mês atual e o mesmo mês do ano anterior. Isso para o levantamento sistemático da produção. Não é que nem as outras pesquisas que já traz uma planilha pronta para ti. Esse não. Esse tu tem que fazer. Aqui tu vai colocar Brasil e grandes regiões, assinalar todas as grandes regiões. Então, agora eu vou dar uma olhada na tabela que eu formatei para ver se vai ficar boa. Então, aqui ficou cereais e leguminosas, né? Aqui vai dividindo ela. Eu só vou usar essa primeira aqui para a primeira planilha. Brasil, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Primeiro só as regiões, as 5 regiões. Eu não preciso nem assinalar os produtos, é só o número 1 mesmo. Esta é para a primeira planilha, a primeira tabela. Eu nem preciso pegar os produtos, que eu não vou individualizar, fazer uma análise deles detalhada, é só da produção total. Então, eu posso desmarcar, porque fica melhor para eu baixar a minha tabela só com os dados que me interessam. Então, para a primeira tabela, que eu vou mostrar daqui a pouco, basta você selecionar produção, depois o número 1, cereais, leguminosas e oleaginosas, só isso, e depois o mês, que é o teu mês, no meu caso, o meu mês é dezembro de 2024, e aí eu vou pegar o mesmo mês do ano anterior, também seleciono, dezembro de 2023, depois eu seleciono Brasil e grandes regiões, todas, tudo selecionado, e aí eu visualizo, só tem aquela tabela. Por que veio o Amazonas aqui? Deixa eu tirar o... Porque eu tinha selecionado o Amazonas. Deixa eu tirar o Amazonas aqui, que não vai entrar agora. Brasil e as 5 regiões. Então, tem aí, olha, variável produção em toneladas, Brasil e grande região, mês, dezembro de 2023 e dezembro de 2024. E aqui vai... Vou pegar agora...
Como é que eu faço para mostrar isso aqui, meu Deus? No mesmo, deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que parar de compartilhar e mostrar. Espera aí. Apresentar outra coisa. Então, olha, é a primeira tabela que eu vou construir é essa aqui, ó. É essa, Lucas. Então, tem a produção, dezembro de 2023, produção, dezembro de 2024, e tem a variação percentual. São 4 colunas. A primeira coluna é Brasil e regiões, a segunda, produção, dezembro de 2023, a terceira, dezembro de 2024, e a quarta coluna, a variação percentual. Então, agora vamos eu não consigo, eu não sei colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou voltar lá para o IBGE. E vou compartilhar lá a. Oi, Gilberto, tá aí? Tô sim, professora. Então, agora a gente volta aqui para a planilha. Então, eu estou fazendo a primeira planilha, ensinando. Isso vai ficar gravado. Então, se tu perdeu o início, tu vai ver. Eu fui no IBGE, no Sidra, levantamento sistemático da produção. E aí eu selecionei para a primeira tabela. Eu selecionei apenas, eu fiz essa construção aqui, ó, produto, unidade territorial, mês, variável. Posso até mudar aqui. Deixa eu ver como é que fica. Apenas a produção, a primeira tabela envolve apenas a produção, envolve apenas um número 1 aqui, o total do levantamento sistemático da produção, ele envolve o total de cereais, leguminosas e oleaginosas com outras culturas, que não são cereais, leguminosas e oleaginosas. Essas cereais, leguminosas e oleaginosas é tudo que tem o número 1 na frente. Então, quando começa o número 2, quando começa aqui o número 2 em diante, já não é cereais, leguminosas e oleaginosas, são outras frutas, verduras, legumes, tá? São outras coisas que são levantadas no levantamento sistemático da produção. A primeira tabela do modelo é só cereais, leguminosas e oleaginosas. Por quê? Porque é o que tem maior produção no país. São esses produtos que são mais produzidos no país. Tá? São os cereais, são os leguminosos e oleaginosos. Então, a gente tem que destacar o que é mais produzido, o que tem mais produção, o que é mais plantado. E aí, depois, meu mês é dezembro de 2024. Então, eu seleciono o meu mês e eu seleciono o mesmo mês do ano anterior, que é dezembro de 2023. E depois eu seleciono Brasil e as 5 regiões, tá? Só isso. Visualizo e tá aqui. Então, naquele meu modelo, eu fazia uma coluna só de dezembro de 2023 e outra coluna de dezembro de 2024, e a última coluna é a variação percentual, gente. Então, o que é variação percentual? É o último valor. Agora, vocês, por favor, copiem, copiem, não, comecem a calcular, porque para mim não dá para calcular. Eu estou mexendo no celular e estou mexendo no computador, então vocês que têm que calcular.
Então, a primeira coluna, a primeira variação percentual é o quê? É quanto que variou de dezembro, quanto cresceu, crescimento positivo, negativo ou estável. Já falei isso para vocês. Quando o economista fala crescimento, ele não está dizendo se é o crescimento positivo, se é negativo ou se é crescimento estável. Crescimento quer dizer variação. Então, nós usamos números índices. O que é isso? Você pega o último valor, dezembro de 2024, você divide por dezembro de 2023, pelo valor de dezembro de 2023, menos 1 vezes 100. Então, isso vai te dar a variação em termos percentuais, tá? Quanto cresceu em 2024 comparado a 2023? Então, fazem aí o cálculo. Eu já sei que vai dar um valor negativo, por quê? Porque o valor de dezembro de 2024, que vai ser o numerador, é menor do que o valor do denominador. Então, eu já sei, lógico, que houve uma queda, né? Um crescimento negativo. Mas negativo de quanto? Deu menos 7,19. Arredonda para 2, menos 7,2. Calcula aí, Gilberto. Vamos rápido, Gilberto. Vamos rápido, senão, porque a gente tem muita coisa para fazer, tá? Pode repetir Então, quanto deu? Eu acho que esse meu cálculo deu certo. Menos 7,19. Isso, bateu. arredonda para 2, tá? Bateu. Agora você faz o mesmo cálculo para todas as regiões. Nós não vamos fazer para todas as regiões. Nós vamos fazer só do norte e aí a gente vai passar para outra coisa, tá? Então faz aí agora, porque lá na tabela você vai fazer isso para todas as regiões. Então agora faça o cálculo da região norte. Quanto variou a produção entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 de cereais, leguminosas e oleaginosas na região norte. Então, esses valores aqui. Então, você vai pegar, o que você vai pegar? O último valor, que é dezembro de 2024, dividir pelo valor anterior, que é de dezembro de 2023, menos 1 vezes 100. Vai dar quanto? 8,10%. Isso, 8,10. Bateu. O meu que saiu errado aqui, viu? Na minha planilha está errada. Mas está correto de vocês. Na minha planilha que eu troquei. Eu troquei o norte com a região centro-oeste. Então, aí, olha, vou mostrar a minha planilha, como ela está, no meu trabalho, eu troquei o norte com o centro-oeste. Pois eu vou corrigir. Deu 10%. 8,10%. 8,1. É. Então, a região centro-oeste é 10,1. Deixa eu salvar aqui o meu trabalho, que eu vou ter que colocar lá no grupo. Lá no grupo do pessoal do Toques Especiais. Bom, agora vamos para outra tabela do trabalho, que é a tabela. Estou olhando o modelo, tá? Então, a segunda coisa que eu analiso no trabalho. Da vida.
já é o Amazonas. Então, do Brasil e regiões, só essa tabela. E Brasil e regiões, na análise escrita, a minha está certa. O que eu errei foi na tabela que eu coloquei errado, mas na análise está bem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha, a primeira coisa é isso aqui. Então, você vem andando, né? A primeira coisa é levantamento sistemático. A gente já fala que é do Amazonas, mas a gente começa fazendo um levantamento da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para o Brasil e regiões, tá? E aí são 2 parágrafos, tá? Apenas para essa tabela, tá? Então, depois vocês olham, não é possível a gente ficar em detalhes, tá? Senão a gente não acaba o que eu tenho que fazer hoje. É muito trabalho. Bom, aí depois eu faço as estimativas de dezembro de 2024, que é o meu mês. O que eu vou falar aqui nesse gráfico? Nesse segundo slide, eu vou falar sobre a produção, eu vou falar sobre a área colhida, produção e área colhida. De quê? De cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas. Então, eu vou comparar dezembro de 2024 com dezembro de 2023 e depois comparar a produção de cereais, leguminosas, oleaginosas, comparar com o mês imediatamente anterior a dezembro de 2024, que é novembro. Depois eu vou falar da área colhida, mesma coisa, comparar com o ano anterior e com o mês imediatamente anterior. E o último parágrafo, eu vou falar sobre a cultura da soja no Amazonas, que é a oleaginosa mais importante para o Amazonas. Então, a gente vai agora montar para o Amazonas. Montar esse gráfico aqui, esse gráfico de pizza aqui. Então, a gente vai voltar para o IBGE. Vou voltar para aquela tabela que a gente estava, né? Vou voltar. Vou desmarcar Brasil, desmarcar grandes regiões. Vou marcar só o Amazonas, começando aqui por baixo. Aí eu vou... Dezembro de 2023... Dezembro de 2024 e agora eu vou assinalar novembro de 2024, porque no levantamento sistemático da produção ele compara o mês atual, o mês imediatamente anterior e com o mesmo mês do ano anterior. É só isso. Então, as variáveis elas vão ser sempre comparadas. Quando a gente fala variável, o quê? Produção, rendimento, área plantada, área colhida. Então, vai ser sempre comparado o mês que tu está analisando com o mês imediatamente anterior e com o mesmo mês do ano anterior. Então, como eu estou comparando dezembro de 2024, eu vou comparar a produção de dezembro de 2024 com a produção de dezembro de 2023 e depois eu vou comparar a produção de dezembro de 2024 com a produção de novembro de 2024. Depois eu vou pegar a área colhida, vou fazer a mesma coisa. Depois eu vou pegar, tá? No caso, eu acho que eu só fiz a área colhida, eu não fiz de tudo. Eu vou ver aí conforme... Bom, o que a gente vai assinalar aqui? Aqui a gente assinala tudo, porque vocês não sabem quais são os produtos, né, totais, cereais e verduras, legumes e
e frutas que é analisado no levantamento sistemático da produção para o Amazonas, então seleciona tudo. Seleciona tudo, o que tiver em branco é porque não tem esse dado para o Amazonas, ou não é produzido aquele produto no Amazonas, tá? Então, aqui, olha, a gente vai primeiro assinalar área plantada e área colhida. Tá? São essas duas variáveis que eu vou olhar primeiro nesse slide, nesse segundo slide aí, quando eu vou construir um gráfico de pizza. Agora eu vou visualizar. Então, aqui tem, ó. O que é total? Total é o que inclui cereais, leguminosas e oleaginosas e as verduras, tá? Que é tudo que começa com 1 e depois tudo que vem depois do número 1, que é as frutas, legumes e verduras, tá? Isso aqui é Amazonas, não é mais Brasil. Então, repara que tem coisas, por exemplo, Guaraná, que é plantado no Amazonas, não tem dado dele aí no levantamento sistemático da produção. Juta, que é plantado no Amazonas, não é capturado pelo levantamento sistemático da produção. Então, não é que, às vezes, a produção não é plantada no Amazonas, é que não tem dados, não é levantado, não é mostrado dentro do levantamento sistemático da produção. São culturas que são mostradas em outras coisas, em outras pesquisas. Talvez nos dados de outras instituições, como o CEPROR, no Amazonas, como a Companhia Nacional de Abastecimento, em outros lugares. No levantamento sistemático da produção, não tem. Tá? Não é que não tenha no Estado, não tem dentro da pesquisa que leva o nome levantamento sistemático da produção. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, vou voltar lá para o slide para vocês olharem o que eu vou analisar. Então, chato é isso que eu tenho que estar sempre parando e voltando, parando e voltando. Isso que é meio chato. Então, aqui, ó. Então, é esse slide que eu vou construir aí. Então, eu falo de quê? Cereais, leguminosas e oleaginosas, tá? Comparo a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas, alcançou 50.776 toneladas, 336 maior que a obtida em 2023, que foi 11 mil e tantas. Depois eu falo um crescimento. E para que no levantamento sistemático da produção, você vai ter sempre duas coisas para mostrar. A primeira, a variação percentual. Então, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, ela alcançou 50.700 e tantas toneladas em dezembro de 2024. E ela cresceu 336% em relação a dezembro de 2023, que foi de 11 mil e tantas toneladas. Depois eu mostro a variação absoluta, a diferença de 50 mil e 11 mil, que foi 39,7 milhões de toneladas. Então, eu mostro a variação percentual e depois eu mostro a variação absoluta. Já falei para vocês o que é variação percentual. O último valor dividido pelo valor anterior, menos 1 vezes 100. E a variação absoluta, o último valor menos o valor anterior. Então, a diferença entre 50 mil e 11 mil é 39,7. Tá? A mesma coisa tu vais fazer em relação ao mês anterior. Dezembro de 2024 comparado com novembro de 2024. Ainda produção.
Então, a produção de dezembro de 2024, comparado com novembro, ela cresceu 554 toneladas, ou 1,1%. Depois que eu tratei da produção, eu vou tratar ainda cereais, leguminosas e oleaginosas, né? Eu vou tratar da área colhida. Então, vamos aqui nessa primeira produção. Vou voltar lá para o IBGE. Então, repara aqui, a primeira informação que vem, Gilberto e Lucas, é o total. O total, quando ele fala total, é total cereais, leguminosas, oleaginosas, mais verduras, legumes e frutas. Não é essa informação que eu estou trazendo ali. A informação que eu estou trazendo ali é da produção somente de cereais, leguminosas e oleaginosas. Tá? Presta atenção. Então, olha aqui, olha. Em dezembro de 2024, olha aqui os 50.077. Em dezembro de 2023, olha aqui, 11.066 tanto. Tá vendo? Então, eu comparei primeiro percentual, 50.067, 11.668. E depois eu comparei, né, fiz a variação percentual de quanto cresceu de 2023 para 2024, e depois a variação absoluta, que é 50.000 menos 11.000. Ok, Gilberto? Sim, professora. Depois eu vou... Então, primeiro tu compara anual e depois tu compara mensal. Dezembro de 2024 comparado com o quê? Com o mês imediatamente anterior, que é novembro de 2024. Então, 50.777 comparado com novembro, que foi 50.223. Então, qual é a variação percentual? A variação percentual entre esses dois, de um mês para o outro, foi o crescimento de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, tá? Não é a produção total do Amazonas. É a produção apenas de cereais, é a produção total relacionada a essas coisas aqui. Então, a variação mensal, dezembro, em relação a novembro de 2024, foi de quê? 500 e tanta tonelada, foi a variação absoluta, ou 1,1%. Isso relacionado à variável produção. Então, em relação à área colhida, então, a área colhida, em dezembro de 2024, ela foi quanto? Olha aí na tabela. 18.684. 18.664. Então, agora ele vai comparar esta área aí com a área colhida em dezembro de 2023, que foi quanto? A gente não consegue enxergar daqui. Vê se dá para ver. Área colhida. Peraí, deixa eu... Pronto, vê aí. 5.925. Isso. Então, ele vai comparar a área colhida de dezembro de 2024, que foi 18.664, com essa de 5.925. Fazendo a variação percentual, a primeira coisa, né? Então, houve o crescimento de 215%, ou 12.739 hectares. E a diferença de 18 com 5.000. Ok? Sim. Ok. Depois, isso é produção anual. Depois você vai fazer o crescimento mensal. Vai comparar dezembro de 2024 com novembro de 2024.
E aí você vai ver o quê? Que a área colhida, ela diminuiu. Por que diminuiu? Olha aí a área colhida de dezembro e olha a área colhida de novembro. A área colhida de dezembro é menor do que a de novembro. Tá vendo? Estão vendo aí, gente? Sim. De cereais, leguminosas e oleaginosas. Uma é o quê? 18 mil e a outra é o quê? 19 mil. Então, o que aconteceu em relação à área colhida quando eu faço a comparação com o mês imediatamente anterior? Apresentou um declínio de 488 hectares, que é a área colhida se mede em hectares, ou menos 2,5%. Beleza? Beleza. Agora, eu vou mexer aqui, fazer um gráfico. Mas eu só vou querer fazer gráfico de dezembro de 2024. Eu vou tirar a seleção. Se eu fizer um gráfico aqui do IBGE, eu vou tirar a seleção, deixar só dezembro. Vai ficar fácil de entender aqui. Cadê a seleção de dezembro? Tirar. Deixar só dezembro de 2024. Se eu quiser usar o gráfico do próprio IBGE, então eu vou visualizar. Funções, gráficos de setor, pizza. Deixa eu ver qual foi esse gráfico que eu fiz. Foi gráfico de área colhida. Então, área colhida, vou tirar a produção também, para não ser só um gráfico de área colhida. Então, vou voltar. Tirar a seleção de produção, deixar só a área colhida. Beleza, agora olha como ele vem ruim. Aí você tem que mexer aqui, a altura. Vou botar umas 600. Tira esse alto aqui. Aqui vem sempre azulado, olha. Então você tira, clica para tirar, para você mexer na largura. Olha aí. Só que esse azul não veio muito diferenciado, né? Então aqui, ó, é a área colhida total. Aqui é a área colhida da mandioca. Vem os produtos do Amazonas, que eu não tirei a seleção. Tá aqui eles aqui. Eu queria só tirar esse azul, que está muito pouco diferente do... Agora ele está mais escuro. Esse azul mais escuro é a área total. E aí destinado a cereais, leguminosas, oleaginosas. Esse azulzinho mais claro. Estão vendo aí que eu estou colocando o cursor em cima, ele está me dizendo o que que é. Então, para você ter uma ideia da importância da mandioca, que não é um cereal leguminosa ou oleaginosa, tá? Não é. Cereal leguminosa e oleaginosa no Amazonas é arroz, milho, feijão, soja, tá? É isso que é plantado no Amazonas. A mandioca é uma verdura. Então, a mandioca, não sei se a gente fala verdura, né? A mandioca, ela é a segunda, ela é a maior produção no Amazonas é de mandioca, 66.500 hectares. Então, para você ter uma ideia da importância da mandioca, faz o cálculo da área colhida. 66.533 dividido pela área total, que é 103.502. Faz essa divisão aí, da área colhida da mandioca. Vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Dá 64
34,3%. A área colhida da mandioca no total de área colhida do Amazonas. Então, da área colhida total do Amazonas, que inclui cereais, leguminosas e outras coisas, incluindo a mandioca, só a mandioca, a gente vê pelo gráfico de pizza. Por isso que eu fiz o gráfico de pizza, porque ele dá uma ideia gritante. Ele dá uma ideia gritante da importância da mandioca. Isso aqui, olha, a mandioca, ela é mais de 50% da área colhida, e a gente vê que também da área plantada vai ser também um valor enorme, tá? Então, por isso que eu dei destaque para porque é o produto mais importante no Amazonas é a mandioca. Em segundo lugar, eu dei destaque para quem? Para a soja. A soja é esse verde aqui. A soja, ela faz parte das cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, a soja, olha aqui a área colhida da soja. A área colhida da soja é 11.937. Aí você vai dividir 11.937 pelo total dos cereais leguminosas, que é 18.664. Para você ver a importância da área colhida da soja dentro de cereais leguminosas e oleaginosas, que é ela. Ela faz parte desse grupo. Então, a área colhida, faz aí o cálculo, a área colhida dela, em dezembro de 2024, se colheu 11.937, dividido pela área colhida total, não total das cereal, leguminosa e oleaginosa, porque você tem que comparar ela dentro da classificação dela. Essa área aí, quanto é que foi? Arredondando dá 64%. Pois é. Isso. Então, a mandioca tem uma importância para o total das culturas do Amazonas, em termos de área colhida, de mais de 64%, e a soja, ela tem uma importância de quanto? Quanto é que deu aí? Dá 64,3%. Pois é, e a soja também, ela é aproximadamente 64% da área colhida de cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas. Então, por isso que eu também destaquei a soja aí, tá? Não foi culturas que eu escolhi aleatório, não. São culturas mais importantes. Uma para o total da produção agrícola no Amazonas, que é a mandioca, segundo os produtos que são analisados pelo levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Tá? Não é que não tenha outras culturas importantes. Eu estou falando dentro dessa pesquisa. Tá? Entenderam? Sim. Então, vamos continuar. Agora eu vou mostrar o slide para vocês olharem isso, o que foi o slide que eu construí a partir desse... Aí, ó. Primeiro parágrafo. Cereais, leguminosas e oleaginosa, produção, mês contra mês do ano anterior, depois mês anterior, depois área colhida, e por último, eu trago, em dezembro de 2024, a estimativa da produção para soja foi do milho, aí eu trago as oleaginosas cereais do Amazonas. As principais culturas, eu trago a produção delas. Olha aqui, olha, a produção das principais culturas de cereais, leguminosas e oleaginosas do Amazonas. Então, em ordem, é a soja, é o milho,
e o arroz. Eu trago a produção delas, tá? Ilustro a produção delas em dezembro de 2024. Estão vendo aí? Sim. Soja, 32 mil toneladas. Então, bora lá no IBGE. Cereais, leguminosas e oleaginosa, número 1. Então, tudo que tem um na frente é cereal, leguminosa, oleaginosa. Então, vamos atrás da soja. Isso aqui é Amazonas. Aqui é a soja. Só que isso aqui era colhida. O que eu fiz ali foi produção. Então, eu vou lá, tiro a colhida, vejo a produção. Só de dezembro de 2024, que é meu ano. Aí, produção. É meu último parágrafo que eu destaco a produção. Então, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas foi de 50 mil tantas toneladas. E a soja, olha, o arroz 10 mil. O milho, só tem milho de primeira safra, 7 mil. Olha a soja, 32.800 e tanta tonelada. Tá vendo a importância dela? Tá? Agora tu vai dividir 32.872, que é a produção da soja, dividido pela produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas do Amazonas, que é 50.777. Então, primeiro tu viu a área colhida, tu viu a importância da área colhida da soja, na área colhida, né, das leguminosas. Agora tu vê a produção. Então, tu divide, ó. Aqui é a produção em dezembro de 2024. 32.872 dividido. Veja bem, eu não vou fazer variação percentual. Eu não estou fazendo variação percentual. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo a participação que a soja tem dentro de cereais, leguminosas e oleaginosas. Qual é a participação? A participação dela, quanto ela representa dentro do total de cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas. Então, divide. Então, faz dividir. Depois multiplica por 100. 32.872 dividido por 50.777. Quanto é que dá? 64,7. É essa a participação da soja. Ela é praticamente 75% do que o Amazonas produz de cereais, leguminosas e oleaginosas é a soja. Entenderam? Sim. Entenderam, gente? Sim. Sim. Então, é assim que a gente faz a análise do levantamento, tá? Bom, slide número 2 já foi. Agora vamos ver o que eu fiz no outro slide. No outro slide, agora eu vou voltar para vocês verem o que eu fiz no outro slide. Bom, nessa terceira slide, eu falo da área colhida. Agora é cálculo. Área colhida de quê? Das oleaginosas principais do Amazonas, do arroz, do feijão, do milho, tá? Área colhida, comparação anual, área colhida de arroz, feijão segunda safra e feijão primeira safra, que o Amazonas tem, e milho, isso daí é o quê? Cereais, leguminosas e oleaginosas. Comparo a área colhida
dezembro de 2024 com dezembro de 2023. Então, o que eu vi? Eu vi que houve um acréscimo na área colhida do arroz de 419%, de 22% crescimento positivo na área de feijão segunda safra, mas houve decréscimo. Repara que decréscimo é queda. Então, quando você escreve decréscimo, se você não colocou entre parênteses, você colocou decréscimo de, você não precisa colocar o menos aqui na frente do 58, tá? Se você mostrasse isso em termos percentuais, você poderia colocar entre parênteses menos 158. Então, quando você fala uma palavra negativa, não precisa botar o negativo aqui. Vocês estão me entendendo? Quando eu comparei a safra do feijão primeira safra, do feijão amazonense, dezembro de 2024. Vocês vão fazer o cálculo para vocês entenderem, tá? Porque eu vejo que vocês têm muita dificuldade. Mas isso é porque não tem aqui, ó. Vou voltar lá. Então, dezembro de 2024, dezembro de 2023, e vou botar o mês, novembro. Então, área plantada, área colhida e rendimento. Assinalar tudo. Novembro, dezembro, 24, que é análise mensal. E dezembro de 2023. Só Amazonas. Só Amazonas. Então, eu estou falando o que foi que caiu, meu Deus. Foi um feijão primeira safra. Então, bora lá no feijão primeira safra lá do Amazonas. É uma leguminosa. Algodão professora, não tem. Oi? não alterou a tela. Eu vou já pegar, pera lá. Ok. Deixa eu só. Ele não vai. Ele não vai. Isso que eu acho chato porque ele devia acompanhar o que a pessoa está falando, né? A inteligência artificial da Microsoft ainda não. Vamos lá. Amendoim não tem dados de amendoim ou não é plantado. Arroz, feijão. Eu falei feijão primeira ou segunda safra? Primeira safra. Primeira safra que caiu, né? Então tá aqui. Então você vai ser sempre que assinalar dezembro, novembro de 2024 e dezembro de 2023, porque o meu mês foi dezembro de 2024. Então eu sempre tenho que baixar o mês imediatamente anterior e o mesmo mês do ano anterior. Então, a gente vê aí, produção área colhida que eu tinha visto, área colhida. Então, em relação à área colhida do arroz, do feijão primeira safra. Então, em dezembro de 2024, a área colhida do feijão primeira safra no Amazonas foi 646 hectares. Anota aí. Comparando ela com a área colhida de dezembro de 2023, olha, a área colhida de dezembro de 2023 foi 1.547. Então, como é que você vai fazer? Você vai dividir o último valor. Qual é o último valor? É dezembro de 2024. 646 dividido por 1.547, que era a colhida de dezembro de 2023, menos 1 vezes 100. Eu estou calculando a mudança, a variação. Tá? Quanto é que deu?
Menos 58,2%. Que é o que eu coloquei no meu slide. E é o que eu coloquei. Só que, olha como eu mostrei. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha como eu escrevi. Então, presta atenção. Olha aqui, ó. Bem como o decréscimo de 58,2. Tá vendo que eu não coloquei o menos na frente do 58? Por quê? Porque eu escrevi a palavra decréscimo. Quando você escreve decréscimo ou redução, você não precisa colocar o menos aqui na frente. Senão fica redundância. Se eu estou falando que decresceu de 58, é porque reduziu de 58. A mesma coisa foi do milho. Repara que, numa primeira parte, tudo que foi acréscimo positivo, eu botei arroz e feijão segunda safra. Aí depois eu falo, bem como decréscimos. Então, agora vem os decréscimos. Foi o feijão, primeira safra, e foi o milho. O milho também teve decréscimo de 33%. Bora lá ver o milho. Olha, milho. Milho só tem de primeira safra, não tem de segunda. Então, novamente, qual é a minha variável? É a área colhida, né? Área colhida. Então, olha aqui, olha, milho. Dezembro, vamos fazer as contas. Dezembro de 2024, área colhida, 2.316 hectares. 2.300, tá? Vocês estão vendo aí? Não, saiu a tela. Puta merda, peraí. Olha lá. Milho, não é o milho primeira safra. O segundo não tem dados, então não tem. Não tem segunda safra da Amazônia, só tem a primeira. Nós estamos vendo a variável área colhida. A área colhida em dezembro de 2024 foi de quê? Foi de 2.316. Sim. Comparar com a área colhida de dezembro de 2023, que foi o quê? 3.450. Então, faz aí a divisão. Menos 1 vezes 100. A de dezembro de 2024, dividido pela dezembro de 2023, menos 1 vezes 100. Decréscimo de quanto? 32,9%. Que eu arredondei para 33. 33. Tá? Mas olha aqui, ó. 33, tá vendo? Repara que eu não coloco menos na frente. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu estou falando de... Olha a palavra que vem na frente aqui. Decréscimos. Então, o que que decresceu? O feijão, primeira safra, 58,2, e o milho. Tá vendo aí, Gilberto? Sim, sim. Então, quando você botar essa palavra decréscimo, o que você achou negativo, você não precisa botar o menos. Agora, olha o rendimento. Olha para o parágrafo de baixo. Eu falei decréscimo, só que ele vem o quê? Entre parêntese. Parêntese. Quando você usa parêntese, você pode botar o negativo. Tá vendo aí, gente? Deixa eu comentar aqui. Sim, Sim. dá para ver. Cara, essas são coisas que as pessoas vão errar. Vão errar. Por isso que eu estou gravando.
Tá vendo aqui, olha? Eu falei decréscimo, mas olha, ele tá vindo aqui, ele veio fora de parêntese. Então, eu não precisei colocar o sinal negativo. Embaixo, eu coloquei dentro do parêntese. Então, eu posso botar o sinal negativo. Repara que o rendimento, que é outra variável, quando você falar do rendimento, você vai colocar não apenas, entre parênteses, a variação percentual que teve de um ano para o outro, como o quantitativo em termos absolutos. Valor atual de dezembro de 2024, comparado com dezembro de 2023. Está vendo aí? Vamos ver aqui o feijão primeira safra. Anote aí os valores. Anote aí os valores. Puta merda. Peraí um instante. Cachorro. Anote aí essa informação. Preste atenção. Vamos agora analisar o rendimento médio. Já foi produção, já foi área colhida, agora rendimento médio. Ainda de cereais, leguminosas e oleaginosas. Repara que eu ainda estou dentro disso daí. Eu ainda não fui para as outras culturas. O que não é oleaginosa, o que não é cereais, o que não é leguminosas. Então, primeiro eu analiso pela ordem. Qual é a ordem? A ordem que aparece primeiro é cereais, leguminosas e oleaginosas. Tá, gente? Tudo tem uma sequência. Então, anota aqui, ó. O rendimento por hectare do feijão primeira safra. Eu digo aqui que ele caiu 3,8% e, em termos absolutos, 38 quilos por hectare. Então, bora ver como é que foi isso daí. Feijão. Primeira safra, porque feijão tem duas safras, então você tem que analisar os dois. Então, a primeira safra. A variável é rendimento médio. Rendimento médio são quilogramas por hectare. Quantos quilos tu tira por hectare? Então, o rendimento do feijão primeira safra no Amazonas, em dezembro de 2024, ele foi de 963 quilos por hectare. Anota aí. Agora você vai comparar esse rendimento com dezembro de 2023, que foi 1.001. Faz a variação percentual e faz a variação absoluta. Percentual vai dar menos 3,8. Correto. Faz aí, Gilberto, para tu aprender, Gilberto. Sim, sim. Fazendo. E a variação absoluta? O valor atual de rendimento de dezembro de 2024 menos o valor do rendimento em dezembro de 2023, que dá o quê? Menos 38. Quilos por hectare. Vou voltar para vocês olharem lá a parte escrita. Olha aí. Aqui, estou no segundo parágrafo aqui do lado esquerdo. Estou nesse parágrafo aqui. Olha aqui.
Em relação ao rendimento médio por hectare destes produtos, houve expansão no rendimento médio do arroz, entre parênteses, do milho, entre parênteses, percentual e absoluto, e decréscimos. Veja, eu coloco entre parênteses, então eu posso botar o negativo aqui na frente deles, tá? Sim, sim. No outro lado, comparo o rendimento médio em relação ao mês anterior, que é novembro de 2024. E aí eu vou mostrando o arroz, o milho, a mandioca, aí vou vendo outras coisas, tá? Eu já vi as oleaginosas, cereais oleaginosas do Amazonas. Agora eu começo a olhar em relação ao mês anterior, o crescimento, variação percentual e absoluta, estimativa, produção das outras culturas, né? Aqui eu faço uma mistura entre oleaginosas e outras culturas. Mas qual é a variável que eu estou analisando? Produção. Então, primeiro eu analisei a colheita apenas de cereais e leguminosos, depois o rendimento médio apenas dos cereais e leguminosos, e quando eu vou analisar a produção em relação ao mês anterior, eu coloco tudo no balaio. Eu falo do arroz, eu falo do milho, eu falo da mandioca, eu falo do cacau, eu falo da banana, eu falo do café que é produzido no Amazonas, da laranja e do tomate. Estão vendo aí? Aí depois no outro parágrafo eu falo, na mesma base de comparação. O que quer dizer na mesma base de comparação? Se no parágrafo anterior eu estava comparando o mês anterior, que é dezembro de 2024, com o mesmo mês, com novembro de 2024, eu continuo nessa mesma base de comparação. Ou seja, comparando dezembro com novembro de 2024. E aí eu vou mostrando as outras culturas. Feijão, primeira safra, feijão, segunda safra. Produção. Produção. Eu estou no outro lado do slide, no segundo parágrafo. Então, eu continuo analisando produção, continuo analisando em relação a um mês anterior. E no último parágrafo, o rendimento médio, eu analiso o rendimento médio dessas culturas aí que eu mostrei nesses dois parágrafos anteriores, comparando dezembro de 2024 com o mês anterior, novembro de 2024. Então, neste lado todinho aqui, eu comparei dezembro com novembro. Eu comparei produção, e eu comparei rendimento médio, tá? Tá ok, gente? Ok. Sim. Aí no outro slide, eu dou destaque para a soja. Vamos lá, mostrei para vocês a importância da soja. Então, um gráfico simples aqui do IBGE, em que eu mostro a produção da soja no estado do Amazonas de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. Então, vou lá. Toda a soja. Então, eu tenho que voltar lá para o IBGE. Então, de dezembro de 2023, então eu tenho que assinalar todos aqueles meses até dezembro de 2024.
Então, dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. De quem? Do Amazonas. Tiro a coisa, só coloco da soja, só vou assinalar uma cultura, que eu só vou fazer gráfico de uma cultura. E só uma variável, que é a produção. Primeiro vem a tabela, e eu vou fazer um gráfico aqui, ó. Vou diminuir ele, que ele está muito alto, por causa do outro, que o IBGE, ele mantém o padrão que você estava fazendo anteriormente. Então, aí, você tem que estar sempre mexendo. Ai, que droga. Puxa vida, ele... Peraí que ele fechou. Ai, por que que ele não selecionou? Tem que estar dando um bug aqui, peraí. Soja. Repara que aqui os dizeres, você vai mudando aqui, ó, ângulo dos rótulos. Você vai melhorando a visibilidade. Tá vendo aqui que eu estou dando mais? Tá melhorando? Tá? Tem que ficar assim, assim, de ladinho, que é a melhor posição para a gente olhar. Então, aqui tem os valores muito baixos, ou não foram divulgados, ou não foram analisados em dezembro, muito baixos, né? Os valores começam a tomar relevância a partir de setembro de 2024. Segundo a tabela, não aparece no levantamento sistemático da produção, não sei por quê, não sei explicar para vocês isso. Não aparece dados aqui de dezembro a julho, só aparece dados a partir de setembro. Tá? Mas eu fiz para dar um destaque a cultura da soja, com os dados que tinha, porque ela é importantíssima para o Amazonas, em termos de cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, eu fiz um gráfico dela. Então, vocês vão fazer um gráfico. Então, se o mês de vocês é agosto de 2025. Então, vai pegar de agosto de 2024 para agosto de 2025. E aí é que eu fiz a análise só para soja. Então, primeiro eu falei, a soja é o principal produto desse grupo, cereais, leguminosas e oleaginosas, representa 65% da estimativa da produção, foi que o Lucas já fez esse dado, e 64% da área colhida em dezembro de 2024. Então, é comparar a produção da soja com a produção total de cereais e leguminosas, da produção da área colhida da soja com a área colhida total de cereais e leguminosas no mês que você está analisando. Né? Então, eu achei 65% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas é a cultura da soja, assim como 64% da área colhida de cereais, leguminosas e oleaginosas em dezembro de 2024 se deve à soja. Depois eu falei do rendimento médio em relação ao mês anterior,
0,0, porque não houve variação. Ainda em relação ao mês anterior, calculei a área plantada em valores absolutos. E, por último, eu comentei aqui sobre esse gráfico. Nota-se o crescimento da cultura da soja no estado do Amazonas, com os dados aí. 28 mil toneladas em setembro para 43 mil toneladas em dezembro de 2024. Bom, depois eu faço destaque para outra cultura, que é a mandioca. Então, eu também vou criar um gráfico para a mandioca, no caso, a variável que eu estou fazendo o gráfico é a produção. Então, vou voltar lá para o IBGE. Então, eu vou ter que reconfigurar só para mandioca. Tirar a soja e agora assinalar a mandioca. Eu fiz gráfico de produção, foi produção. Então, produção. Aqui tem de dezembro de 2023 até dezembro de 2024. Fiz o gráfico aqui mesmo. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Então, às vezes, quando vem errado, você tem que mexer aqui nas dimensões, porque toda hora tem que mexer nessas dimensões. O que é dimensões? É altura e largura. Não é que tu errou, é que a altura e largura que está configurado não dá para fazer o gráfico. Não dá para mostrar, tá vendo? Eu reconfigurei, tu tem que estar mexendo tudinho. Vocês estão olhando aí o que eu estou mostrando? Sim, dá para ver. É isso aqui, gente. Dimensões. Aqui é o segredo do gráfico do IBGE. Toda hora tu tem que estar mudando isso aqui para tu poder visualizar o teu gráfico. Tá? Então, tu vê que eu não tinha nada. Eu achei, será que eu errei alguma coisa? Não, é a dimensão e a altura e largura que tem que ficar mudando toda hora. Olha aí. Então, eu vou... Aqui tem os dados, ó. Dezembro, 974 mil. Vai variando. Dezembro de 2024, bem menor. 743 mil. Então, o que eu escrevi? O que eu analisei aí da cultura da mandioca nesse período aí? Eu trouxe a tabela do IBGE, assim como eu fiz o gráfico, eu trouxe a tabela para destacar. A cultura da mandioca amazonense é a mais importante para a produção agrícola do estado, seja considerando a área plantada. Então, eu comparei a área plantada
veja, a variável agora é a área plantada. Então, a área plantada da mandioca comparado com quem? Com cereais e leguminosas? Não, com a área total. O que aparece lá total, porque a mandioca é verdura, é legume, é cultura diferente de cereal e leguminosa. Então, se compara a mandioca com o total da área total do Amazonas, tá? Se vocês tiverem dúvida, façam meus cálculos. Sempre, por exemplo, analisando a área colhida. Então, tanto área plantada como área colhida, em relação ao total da produção agrícola do Amazonas, em dezembro de 2024, a área plantada é 65% da produção agrícola do Amazonas e a área colhida, em dezembro de 2024, é 64%, né? Ou 66.533. Então, eu fiz esse destaque. E depois, no fim, olha, eu baixo uma planilha com os dados, todos os dados que eu usei nesse trabalho. Essa tabela 4, ela deve vir em que você coloca a variável na primeira coluna, só para o Amazonas. Área plantada, área colhida, produção, rendimento, mês. Então, dezembro, que é o meu mês, novembro, que é o mês imediatamente anterior, e dezembro de 2023. Total do Amazonas, tá? Total do Amazonas cereais. Aí vem os cereais, leguminosa, oleaginosa. O Amazonas arroz, feijão, milho e soja, que faz parte de cereais, leguminosa e oleaginosa. Depois vem outros produtos agrícolas, banana, cacau, café, canáfora, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e tomate. Então, baixa tudo, né? Então, vai lá no IBGE. Vou voltar lá no IBGE para rever essa planilha aí. Vou ver se eu consigo replicar ela aqui com vocês. Então, tem que voltar. Desconfigurar o que eu estava configurando. Só dezembro, novembro e dezembro de 2023. Então, o que a Amazonas produz? Total leguminosas, cereais. O Amazonas produz arroz, feijão primeira safra, feijão segunda safra, não produz feijão terceira safra, produz milho primeira safra, produz soja, produz banana, produz cacau, café, eu só coloco o café que ele produz, que é o café canéfora, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e tomate. São essas culturas que aparecem. Eu não estou dizendo que as outras culturas não estejam sendo plantadas no Amazonas. Eu estou dizendo que essas que aparecem, são estudadas no levantamento sistemático da produção. Então, aqui, todas as variáveis, área plantada, área colhida, rendimento. Unidade territorial ficou em cima, que só é o Amazonas. Produto. Agora ver se é essa configuração que eu fiz lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O mês ficou do outro lado. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Variável. A variável eu coloquei para cá. O mês eu coloquei depois da variável. E para caminho. Pronto. Aqui em cima, unidade territorial, variável, mês, produto. Acho que foi isso que eu coloquei.
Professora, a tela ficou preta. Eu Tá vou apresentando? já... eu não sei por quê, vou já... Deve ter caído, peraí um instantinho. Às vezes quando tá... Não sei porque eu tava, né? Já mostrar. O segredo é isso aqui. Unidade territorial, variável, mês, produto. Todas as variáveis a assinalar, área plantada, área colhida, produção, rendimento médio, a perda das culturas do Amazonas, que eu já sei de cor, tem que decorar. Dezembro de 2024, que é o meu mês, eu assinalo também novembro de 2024 e dezembro de 2023. É errado, aqui é dezembro. Só para o Amazonas. Deixa eu ver se ficou igual. Ah, as culturas, ela fica na coluna. Eu tenho que arrumar aquele quadro. Vou voltar lá para o quadro. Para fazer exatamente como eu coloquei no slide para vocês. Eita. Ai, que droga, quase que eu consegui. Bom, gente, tem que ficar mexendo aqui, brincando com isso. A produção tem que vir para cá. Bom, não estou conseguindo. Mas o produto tem que ficar na coluna. Esse rosa aqui, ele tem que vir para cima. Não, não tá legal. Bom, é um saco isso. Aqui você tem. Não fica legal assim. Não fica bacana. Do jeito que eu coloquei lá, não sei porque ele não está ainda agora. Tem que colocar o produto na coluna. E tem que ficar. Tem que mexer tudo. Tá mexendo, brincando aqui até. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Produto, agora vai. Putz, que saco. Olha aí. Agora o produto está na coluna. Agora acho que vai ficar bom. Beleza. Esse formato que eu coloquei lá. Os produtos vêm na coluna, né? Aí tem aqui as variáveis. Olha aí. Deixa eu diminuir aqui para vocês. Estão vendo aí? Mesmo formato que está lá no meu slide. Esse formato é o melhor. Então, eu vou voltar lá para vocês olharem como é que está o quadro. O quadro tem que ficar assim, ó. Para ficar igual do slide, uma visão bem legal, o quadro tem que ficar assim. A unidade territorial aqui em cima, os produtos aqui em cima desse rosa, que é coluna, e a variável mês aqui, na linha, tá? Então, é essa configuração aqui que faz ficar a tabela exatamente como eu coloquei lá no slide. Mostrar para vocês.
que fica ótimo para visualizar ela sozinha no fim. Aí ela. Tá vendo? Tá? Sim. Depois dessa tabela, vem o quê? Oh, meu Deus. Depois vem as considerações finais. Consideração final não é repetir o que tu escreveu. Então, é uma coisa bem simples, tem que ter números. Eu vi algumas considerações finais que as pessoas não ficam falando, não coloca número. Não, mano, em economia, tudo tem número. Tu não fala nada se tu não tiver, cresceu de quanto? Cresceu o quê? Caiu de quanto? Tudo tem número, tá? Senão fica um blá, blá, blá. Então, tudo com números. Ah, então vocês olham, eu fiz uma síntese da síntese aí, não dei muito detalhes, mas eu trouxe números, tá? E com isso, finalizo aí essa aula do levantamento sistemático da produção. Então, era a única que era diferente, é a única que você tem que calcular, que você tem que ter essa preocupação aí. Então, tá todo passo a passo, tá? E as outras são iguais. Pesquisa mensal, comércio, pesquisa mensal, serviço, pesquisa industrial, próprio PIB, tudo já vem calculado pelo IBGE, né? Variação acumulada no ano, variação acumulada 12 meses, variação mês contra mês anterior, mês contra mês do ano anterior, né? É só ver o meu boletim aí, o padrão, e ir fazendo, mas o levantamento não. O levantamento, você viu que nós estamos aqui há quase uma hora e meia, explicando para vocês aí todo o bababá do levantamento sistemático da produção. Tá? Tudo bem. Ok? Ok. Terça-feira, eu vou chegar um pouco mais tarde na UFAM, novamente,